Capítulo 11. Como o telepsiquismo ajuda a desenvolver a magia da fé. A fé, uma atitude mental, pela qual pensamos do ponto de vista das verdades eternas. Pode ser considerada uma atitude mental construtiva ou um sentimento de confiança e certeza de que nossos desejos serão satisfeitos. Nesse sentido, não é privilégio de nenhuma religião ou seita em particular. Basta se concentrar nas leis criadoras de nossa mente e na certeza de que existe uma inteligência infinita, entre parênteses, Deus, em nosso subconsciente, que responde à nossa fé e convicção. Na realidade, tudo o que fazemos não deixa de ser um ato de fé. Quando uma cozinheira prepara um bolo, está praticando um ato de fé. Um motorista experiente dirige um carro por pura fé. Quando aprendemos a dirigir, repetimos vezes sem conta os mesmos processos mentais e atos musculares. Depois de um certo tempo, o ato de dirigir se transforma em um processo quase automático. Quando alguém conduz um carro sem nenhum esforço consciente, é porque o subconsciente está trabalhando por ele. O mesmo ocorre quando aprendemos a nadar, dançar, andar, escrever a máquina e realizar muitas outras atividades do mesmo tipo. Podemos aumentar nossa compreensão das leis da vida e da nossa fé nessas leis. É só olharmos em torno para nós percebermos que tudo o que fazemos nesse nosso mundo inconstante depende da fé. O fazendeiro aprendeu a ter fé nas leis da agricultura. O eletricista tem fé nos princípios da eletricidade e procurou aprender tudo o que podia a respeito dessas leis. O químico tem fé nos princípios da química, mas não existem limites para suas pesquisas e descobertas. Título: A fé o fez contemplar o próprio corpo. Há algumas semanas, um homem me telefonou dizendo que estava indo para o hospital para se submeter a uma delicada intervenção cirúrgica. Queria algumas frases espirituais para confortá-lo. Aconselhei-o a repetir para si mesmo: Deus está guiando os médicos e enfermeiras. O Deus que tenho dentro de mim está me curando. Tenho fé absoluta no poder de Deus. Depois da operação, que foi bem sucedida, ele me contou que esteve fora do corpo e assistiu toda a operação. Seus olhos estavam fechados e seu corpo anestesiado. Ele podia ouvir claramente a conversa dos médicos. O anestesista informou que seu coração havia parado e ele recebeu uma injeção direta no coração. Após o que uma enfermeira começou a lhe fazer massagens. Ele se sentia completamente desligado do corpo, como se não fizesse mais parte dele. De repente, entretanto, se percebeu de volta ao corpo, e quando acordou, contou ao médico o que tinha visto e ouvido. Esse homem goza hoje de uma saúde invejável. Ele me disse: Nunca me senti tão bem disposto. Usei a oração que o Senhor me ensinou. Sempre acreditei no poder divino, mas nunca com tanta fé como desde que ressuscitei. Esse homem não tem mais medo da morte, pois, segundo todas as aparências, já esteve clinicamente morto. Nessa ocasião, entretanto, se concentrava perfeitamente consciente fora de seu corpo físico, mas em contato com o nosso mundo e também com muitos parentes já falecidos. Além do mais, foi capaz de descrever minuciosamente tudo o que os médicos haviam dito e feito durante a operação. Encontrou-se na estranha posição de observar seu próprio corpo, como se fosse de um estranho. Essa experiência aumentou tremendamente sua fé em Deus. Todo mundo tem fé em alguma coisa. As pessoas que se dizem ateias têm fé nas leis da natureza, nos princípios da eletricidade, da química e da física. O ateu está usando constantemente aquilo que nega. Por exemplo, cada vez que ele levanta uma cadeira, está usando o poder invisível que se recusa a admitir. Quando se vê diante de um problema, seja de matemática, de física nuclear ou de medicina, recorre a uma inteligência maior do que a sua. Nenhuma combinação de moléculas jamais compôs uma sonata, construiu uma catedral gótica ou escreveu um sermão da montanha. Existe uma presença ou poder universal intangível que dá forma aos átomos e moléculas do universo.
Mas essa inteligência não pode ser pesada nem medida, assim como o poder invisível também não. Título: Como o telepsiquismo resolveu um problema de família. Um casal me consultou a respeito de um problema muito preocupante. Eles haviam recebido conselhos conflitantes por parte de 2 advogados. Esses conselhos, por sua vez, estavam em desacordo com a opinião de um pastor. Expliquei que toda ideia tende a se manifestar, a menos que seja inibida e neutralizada por uma outra em sentido contrário, e acrescentei que se eles manifestassem um desejo sincero por uma solução divina, essa convicção passaria ao subconsciente, que analisaria a questão e daria a resposta apropriada. A mãe da mulher vivia com o casal e era pouco mais do que um vegetal humano. O marido se aborrecia muito com a situação. Os irmãos da mulher a criticavam porque ela queria internar a mãe em um asilo e ratear despesa entre eles, com o que não concordavam. Depois da nossa conversa, o casal entregou o problema ao subconsciente, afirmando antes de dormir. Entregamos, entre parênteses, o nome da pessoa, a presença divina, na qual ela vive e existe. A inteligência infinita sabe o que é melhor e trará uma solução justa. Temos fé absoluta em que o poder divino tomará conta dessa mulher, sua própria filha, e lhe dará liberdade, paz e harmonia. Deus sabe e Deus se importa, e vamos repousar na certeza de que existe uma solução perfeita. Na primeira noite em que eles rezaram dessa forma, confiando em uma solução divina e harmoniosa, a velha senhora faleceu tranquilamente, não sem antes passar por um momento de lucidez, em que disse para a filha: "A oração de vocês me libertou." Então partiu para outra dimensão. Nosso subconsciente conhece todas as respostas. Dê ouvidos a seus palpites, conselhos e intuições. O subconsciente pode se manifestar de muitos modos. Como vimos, o telepsiquismo visa ao contato com os poderes infinitos do subconsciente. É em nosso subconsciente que está o Eu Sou da Bíblia, a presença e poder de Deus, o puro ser, o espírito autocriador, o Om da Índia, que significa ser vida. Presença, nosso subconsciente também é a lei da nossa vida, que, como sabemos, podemos usar de forma positiva ou negativa. Não sonhamos com nosso consciente. Quando sonhamos, nosso consciente está adormecido e se une ao subconsciente. Como vimos nos capítulos anteriores, o subconsciente dramatiza nossas ideias e pode representar muitas imagens simbólicas ou situações incongruentes. Os sonhos são os programas de televisão de nossa mente superior. Existem sonhos de vários tipos, até mesmo os proféticos, nos quais presenciamos um evento antes que ocorra. Nossos sonhos também podem representar a satisfação de um desejo. Assim, por exemplo, se você está com muita sede quando vai para a cama, seu subconsciente pode fazê-lo pensar que está bebendo um copo de água. Os sonhos também podem representar um aviso para evitar uma tragédia. Título: Como o telepsiquismo salvou a vida de um homem através de um sonho. Um velho amigo meu costuma ler o Salmo 91 várias vezes por dia e que saturou o subconsciente com as grandes verdades desse salmo. Ele acredita firmemente nessas palavras, porque aos seus anjos, entre parênteses, ideias criadoras, intuições, palpites, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, entre parênteses, acidente, infortúnio, prejuízo de qualquer espécie. Salmos 91, versículo 11 e 12. Esse homem viaja muito pela Europa, Ásia e América do Sul a serviço do governo. Há algum tempo estava para viajar para o Peru. Na noite anterior ao embarque, viu em sonho a manchete de um jornal que noticiava a queda de um avião com a morte de 92 passageiros. Só havia um sobrevivente. Ele cancelou a reserva e soube mais tarde que o avião havia caído nas selvas do Peru. Só houve uma sobrevivente.
a filha de um missionário, salva por pescadores. A tremenda fé desse homem na sabedoria invisível de seu subconsciente, sem dúvida salvou sua vida ao lhe apresentar o aviso sob uma forma dramática e realista. Sabendo que reagiria de acordo, naturalmente seu subconsciente sabia que o desastre iria acontecer, pois o subconsciente sabe de tudo e, portanto, conhecia o estado do avião, as condições de tempo e a disposição mental do piloto. Como disse Emerson, nada acontece por acaso, tudo tem uma causa. Existe uma ideia por trás de tudo que fazemos nesta vida. Título: O Grande Mar Psíquico e como livrar-se dele. Todos nós estamos em um grande mar psíquico. Milhões de pessoas acreditam em acidentes, infortúnios, tragédias, incêndios, doenças, crimes e ressentimentos. E toda sorte de pensamentos e emoções negativas permeia o inconsciente coletivo. Naturalmente, existem também algo de bom no inconsciente coletivo, mas em sua maior parte é assustadoramente negativo. Em consequência, se não estivermos prevenidos e estabelecermos convicções firmes contra todos esses medos e emoções negativas do inconsciente coletivo, essas emoções atingirão nosso subconsciente, dando origem a acidentes, infortúnios e inconvenientes de todos os tipos. Esse amigo meu estava prevenido, portanto, não podia estar no avião que caiu. Coisas diferentes se repelem. A harmonia e a discórdia não podem coexistir. Acredite que está cercado pelo amor e a harmonia de Deus. Se você acreditar com convicção nessa verdade, o subconsciente a aceitará e você terá uma vida maravilhosa. Título: Como parceiro invisível compensou prejuízos. Recentemente, fiz algumas conferências na Igreja da Ciência Religiosa, em Las Vegas, Nevada, convidado pelo Dr. David Howe, velho amigo meu e antigo membro da minha organização. Um dos membros de sua igreja me contou um episódio interessante de sua vida, que vem demonstrar o poder da fé e da confiança em Deus ou na suprema inteligência que reside no subconsciente de todos nós. Ele me contou que tinha sido um jogador inveterado. Na primeira vez em que foi a Las Vegas, seu único interesse era o jogo. Perdeu mais de $200 mil em 2 noites e na terceira, seu dinheiro acabou. Teve que escrever para casa pedindo dinheiro para pagar o hotel. Alguém lhe deu um exemplar de O Poder do Subconsciente, que ele leu avidamente e aprendeu que tudo acontece através da mente e que ele não podia ganhar ou perder no jogo a não ser por meio da mente. Assim, passou a afirmar todo dia: tenho direito a $225 mil e esse dinheiro voltará a minhas mãos multiplicado. Ele continuou rezando durante vários dias, certo de que, mais cedo ou mais tarde, seus pensamentos concentrados acabariam por se infiltrar no subconsciente, e o subconsciente, que sabe tudo, sintetizaria a solução e a apresentaria já pronta à mente consciente. 3 meses se passaram e nada aconteceu. Entretanto, ele manteve a mesma atitude mental positiva. Certa noite, sonhou que estava de volta a Las Vegas e que o caixa lhe estava pagando $250 mil. Era um sonho muito realista. O caixa disse para ele: pois é mais do que o senhor perdeu da última vez. Pouco depois, ele foi transferido para Las Vegas. Logo na primeira noite, foi jogar na mesa de roleta, que vira no sonho. Reconheceu as pessoas que estavam na mesa e teve certeza de que iria ganhar. Naquela noite, ele parecia ter o toque de Midas. Todos os números em que jogava eram premiados. Ganhou $250 mil e o caixa repetiu as mesmas palavras que havia ouvido no sonho. Sua fé ilimitada nos poderes do subconsciente lhe rendeu dividendos fabulosos. Eu, o Senhor, entre parênteses, o subconsciente, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números, capítulo 12, versículo 6. Título: Não se esqueça. 1. A fé, uma atitude mental pela qual pensamos do ponto de vista das verdades eternas, não é um privilégio de nenhuma religião
ou seita em particular. Nossa fé deve se concentrar nas leis criadoras de nossa mente e na certeza de que Deus existe. 2. Tudo o que fazemos é um ato de fé. Dirigir um automóvel, fazer um bolo, dar um telefonema ou tocar piano, aprendemos a dirigir repetindo um certo processo mental e um conjunto de atos musculares até nosso subconsciente assimilar toda a sequência. A partir desse ponto, nossos atos se tornam automáticos. Alguns chamam isso de segunda natureza, mas não passa da reação do subconsciente aos pensamentos e ações do nosso consciente. A lei da ação e da reação é uma lei cósmica e universal. 3. Um homem acreditava firmemente que Deus velaria por ele durante uma delicada intervenção cirúrgica. Viu-se fora do corpo e pôde assistir a toda a operação. Sua recuperação foi notável e hoje sua saúde é invejável. 4. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Os que se dizem ateu usam constantemente o poder invisível que se recusam a admitir. Quando alguém levanta uma cadeira, está usando o poder invisível. Sempre que alguém pensa alguma coisa, está usando o poder criador. Se você encontrar o poder criador, terá descoberto Deus, porque só existe um poder criador. O verbo, entre parênteses, pensamento expresso, era Deus, entre parênteses, ou Criador. João, capítulo 1, versículo 1. As pedras não se unem espontaneamente para formar uma catedral, nem as moléculas se reúnem para compor uma sonata. 5. Um casal tinha que cuidar da mãe da mulher, que era um pouco mais que um vegetal humano. Eles rezaram dessa forma: entregamos fulana à presença divina, que lhe dará liberdade, paz e harmonia. Ela faleceu tranquilamente, depois de lhes agradecer por terem rezado por sua liberdade. 6. Sonhamos com o nosso subconsciente. Os sonhos são os programas de televisão da mente superior. Um homem que havia implantado as verdades do poder divino no subconsciente sonhou que o avião no qual iria viajar havia sofrido um acidente. O avião, que levava 92 passageiros, caiu nas selvas do Peru e apenas uma pessoa escapou, a filha de um missionário. Tudo aconteceu exatamente como o homem vira no sonho. O subconsciente estava tentando protegê-lo, e ele atendeu ao aviso e desistiu de viajar naquele avião. 7. Estamos todos imersos em um grande mar psíquico, no qual bilhões de pessoas despejam constantemente toda sorte de superstições, temores, ódios, ciúmes, pensamentos negativos e etc. Se não estivermos prevenidos, esses pensamentos e emoções negativos do subconsciente coletivo acabarão por se infiltrar em nosso próprio subconsciente com resultados funestos. Encha regularmente sua mente com as verdades de Deus e você neutralizará essas vibrações negativas. 8. Um homem perdeu $225 mil jogando em Las Vegas. Mais tarde, entretanto, veio a descobrir que não podemos ganhar ou perder nada a não ser através de nossa mente. Assim, passou a afirmar com convicção: tenho direito a $225 mil e esse dinheiro voltará às minhas mãos multiplicado. Um dia sonhou que ganharia $250 mil no mesmo cassino onde havia perdido anteriormente. Acreditou no sonho. Quando foi transferido para Las Vegas, foi jogar na mesa vista no sonho e ganhou $250 mil. O caixa usou palavras iguais às que ele ouvira no sonho. Eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números capítulo 12, versículo 6. Fim do capítulo 11.